O tiro que matou a esposa de Daniel Thorne ecoou em sua mente todas as noites por 3 anos. Embora o ataque Comanche que a levou tivesse sido rápido e impiedoso no verão do território do Arizona de 1873, ele tinha 24, então, casado mal 2 anos com Dulcie Mary, que cantava enquanto ela pendurava a roupa e fazia a pequena casa de rancho deles parecer o céu na terra. E quando ele a enterrou na Terra Vermelha, fora de Seligman, ele enterrou seu coração junto ao corpo dela e nunca esperou encontrá-lo novamente. Sarah Bennett tinha 19, quando a febre levou seu marido James no brutal inverno de 1874, deixando-a uma viúva em uma idade em que a maioria das mulheres estava apenas se tornando noivas. Eles tinham sido casados apenas 8 meses. E ela o tinha amado com a devoção feroz do primeiro amor, o tipo que queima brilhante e consome tudo. Quando ele morreu, tremendo e delirante na cama deles acima da loja geral que seu pai possuía, ela segurou a mão dele até ela ficar fria, e então ela trancou todo o sentimento suave que ela já tinha possuído, e decidiu que amar alguém era muito perigoso para tentar novamente. Agora era a primavera de 1876 e Daniel Thorne cavalgou para Seligman com um rebanho de 30 cabeças de gado que ele tinha conduzido de seu rancho 20 milímetros ao norte. Magro e marcado pelo tempo aos 27, seu cabelo escuro muito longo e seus olhos segurando o tipo de vazio que vinha de ver muita morte. Ele precisava de suprimentos. E ele precisava vender metade de seu rebanho, porque administrar um rancho sozinho estava o matando lentamente. Um dia de trabalho extenuante de cada vez, a cidade se espalhava ao longo da estrada empoeirada. Edifícios branqueados pálidos pelo implacável sol do Arizona. E ele guiou seu gado em direção aos currais perto da borda da cidade, onde um comprador deveria encontrá-lo. Sarah estava atrás do balcão da loja geral de Bennett, seu cabelo loiro preso severo e prático, seus olhos castanhos escaneando o livro-razão onde ela rastreava cada centavo que entrava e saía. Aos 21, ela tinha se tornado tanto uma parte fixa da loja quanto os barris de farinha e sal, e as pessoas da cidade tinham parado de perguntar quando ela poderia se casar novamente. Seu pai tinha morrido 6 meses antes, deixando-lhe a loja e os pequenos aposentos acima dela, e ela administrava ambos com uma eficiência que não deixava espaço para suavidade ou sentimento. Daniel vendeu seu gado por um preço justo, embolsou o dinheiro e caminhou pela rua principal em direção à loja geral, que todos lhe tinham dito ser a melhor abastecida na cidade. O sol batia impiedosamente, e o suor traçava linhas através da poeira em seu rosto. Ele empurrou a porta e um pequeno sino tocou acima de sua cabeça. Sarah levantou os olhos de seu livro-razão e por apenas um momento seus olhos se encontraram. Ela viu um homem desgastado por algo mais do que trabalho duro, alguém que carregava a dor como um peso físico. Ele viu uma mulher que tinha construído paredes tão altas ao seu redor que elas eram praticamente visíveis. Então o momento passou e ela disse: "O que você precisa?" Sua voz era rápida, profissional, e Daniel apreciou isso. Ele estava cansado dos olhares de pena das pessoas que se lembravam de Mary, cansado do jeito cuidadoso com que as pessoas andavam na ponta dos pés ao mencionar o nome dela. "Farinha, café, sal, açúcar", ele disse. "Munição para um Winchester, algumas conservas se você as tiver, tabaco." Sarah moveu-se pela loja com eficiência prática, recolhendo itens e colocando-os no balcão. Ela não fez conversa fiada, não perguntou de onde ele era ou o que o trouxe à cidade. Ela simplesmente preencheu o pedido dele, totalizou o custo e lhe disse o total naquela mesma voz profissional. Daniel pagou, observando seus dedos ágeis contarem seu troco. Ela tinha mãos delicadas, ele notou, embora elas se movessem com a certeza de alguém acostumado ao trabalho. Quando ela lhe entregou as moedas, seus dedos roçaram por apenas um instante e algo passou entre eles, algum reconhecimento de dor compartilhada que nenhum deles reconheceu em voz alta.
Obrigado, ele disse, pegando seus suprimentos. De nada, ela respondeu, já voltando para o livro Razão dela. Ele deveria ter saído então, deveria ter carregado seu cavalo, voltado para seu rancho e esquecido a mulher loira com os olhos tristes. Mas algo o fez parar na porta. Voltarei em 2 semanas, ele disse, para mais suprimentos. Ela olhou para cima surpresa. Estaremos aqui. A viagem de volta ao seu rancho pareceu mais longa do que o usual, e Daniel não conseguia parar de pensar na mulher da loja. Isso o irritava. Esta intrusão de pensamentos sobre alguém além de Mary. Por 3 anos, ele tinha sido fiel à memória de sua esposa morta. Não tinha olhado para outra mulher com nada que se assemelhasse a interesse. Mas algo sobre Sarah Bennett tinha rompido seu isolamento cuidadosamente mantido. E ele não sabia se deveria ser grato ou zangado por isso. Sarah fechou a loja naquela noite e subiu as escadas para seus quartos vazios, e ela também se viu pensando no rancheiro de cabelos escuros com os olhos assombrados. Ela reconheceu o olhar porque ela o via em seu próprio espelho todas as manhãs. Era o olhar de alguém que tinha perdido tudo que importava e estava apenas seguindo os movimentos de permanecer viva. Ela fez o jantar para si mesma, comeu sem saboreá-lo e disse a si mesma firmemente que ela não estava interessada em nenhum homem, especialmente não em um que parecesse tão danificado quanto ela se sentia. Mas 2 semanas depois, quando Daniel Thorne empurrou a porta da loja geral de Bennett, ela sentiu algo se mover em seu peito. Alguma pequena rachadura no gelo que tinha se formado em torno de seu coração. De volta para mais suprimentos, ele disse. E desta vez havia o fantasma de um sorriso em seu rosto marcado pelo tempo. Então eu vejo, Sarah respondeu, e ela permitiu a si mesma o menor sorriso em retorno. Desta vez, enquanto ela preenchia o pedido dele, ele conversou um pouco, contou-lhe sobre seu rancho, sobre a dificuldade de administrá-lo sozinho, sobre o gado que parecia determinado a encontrar novas e criativas maneiras de se machucar. Ela escutou, e quando ele fez uma pausa, ela se viu contando a ele sobre os desafios de administrar a loja, sobre uma remessa que tinha chegado danificada, sobre um cliente que tentou pagar com uma nota promissória sem valor. Não foi muito, apenas conversa fiada realmente, mas foi mais do que qualquer um deles tinha compartilhado com outra pessoa em muito tempo. Você gostaria de jantar? Daniel ouviu a si mesmo dizer, chocando-se com o convite. Sarah abriu a boca para recusar, para dizer que ela estava muito ocupada para erguer uma das 100 paredes que ela tinha construído ao seu redor. Mas em vez disso, ela ouviu a si mesma dizer, há um restaurante 2 portas abaixo. Eles servem um guisado decente. Eles se sentaram um de frente para o outro em uma pequena mesa e a conversa foi hesitante no início, ambos fora de prática com este tipo de interação. Mas lentamente e cuidadosamente, eles começaram a se abrir. Não sobre a dor, ainda não, mas sobre coisas menores. Livros que eles tinham lido, lugares onde eles tinham vivido antes de vir para o Arizona, memórias de infância que pareciam seguras para compartilhar. Daniel aprendeu que Sarah tinha crescido no Missouri, que sua família tinha se mudado para o Arizona quando ela tinha 16, buscando oportunidade e melhor clima para a saúde de sua mãe, que sua mãe tinha morrido de qualquer forma. 2 anos depois que ela gostava de ler, especialmente poesia, embora ela não tivesse pegado um volume em meses. Sarah aprendeu que Daniel tinha vindo do Texas, que ele tinha trabalhado como peão de rancho quando conheceu Mary, que eles tinham juntado dinheiro suficiente para comprar sua própria pequena propriedade, que ele gostava de trabalhar com as mãos, que ele encontrava paz no trabalho físico da pecuária, mesmo quando isso o exauria. Nenhum deles mencionou seus cônjuges mortos, embora a ausência dessa conversa pairasse entre eles como uma terceira presença à mesa. Quando Daniel a acompanhou de volta à loja enquanto o sol se punha, pintando o céu do deserto em tons de laranja e roxo, ele disse,
Posso vir vê-la novamente? Não apenas para suprimentos, quero dizer. Sara estava na calçada de madeira olhando para ele. E ela viu vulnerabilidade em seus olhos que ela reconhecia muito bem. Ela deveria dizer não. Deveria proteger a si mesma, protegê-lo, mantê-los ambos seguros em suas respectivas bolhas de luto. Mas ela se viu dizendo: sim, eu gostaria. Durante as semanas seguintes, Daniel encontrou razões para vir à cidade mais frequentemente. Às vezes ele precisava de suprimentos, às vezes não. Mas ele sempre parava na loja geral e ele sempre convidava Sara para jantar. Lentamente, eles começaram a costurar algo que se assemelhava a uma amizade. Eles conversaram sobre tudo, exceto a única coisa que mais importava, dançando em torno de sua dor como se fosse uma cascavel enrolada no canto. Foi Sara quem finalmente quebrou o silêncio sobre isso. Eles estavam sentados no banco de madeira fora da loja uma noite observando o sol se pôr e ela disse quietamente: o nome dele era James, meu marido. Ele morreu de febre uma semana depois do Natal, em 1874. Daniel ficou quieto por um longo momento e então ele disse: Mary, minha esposa. Comanche atacou no verão de 1873. Ela estava pendurando roupa. Eles se sentaram em silêncio, mas era um tipo diferente de silêncio agora. Um entendimento compartilhado. Você ainda a ama? Sara perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Todos os dias, Daniel disse honestamente. Você ainda o ama. Todos os dias? Sara ecoou. Isso torna isto errado? Daniel perguntou. E Sara sabia que ele queria dizer o que quer que estivesse crescendo entre eles. Esta conexão tentativa que parecia tanto uma traição quanto o primeiro vislumbre de luz após anos de escuridão. Eu não sei, Sara disse. Eu acho que talvez Mary e James gostariam que fôssemos felizes. Talvez, Daniel concordou. Mas isso não torna mais fácil. Não, Sara disse, não torna. Mas eles continuaram se vendo de qualquer forma, atraídos pela sua compreensão compartilhada da perda e por algo mais, algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Daniel começou a ficar na cidade durante a noite quando ele visitava, alugando um quarto na pequena pensão para que ele pudesse passar mais tempo com Sara. Eles fizeram caminhadas à noite quando o calor do dia tinha diminuído. Eles compartilharam refeições. Eles conversaram sobre seu amor perdido às vezes, e outras vezes eles conversaram sobre todo o resto. O verão veio feroz e quente, e com ele veio problemas. Uma gangue tinha estado operando no território, roubando diligências e ranchos isolados. A lei estava espalhada fina, e as pessoas estavam assustadas. Daniel ouviu falar disso de outros rancheiros, e ele se certificou de que seu Winchester estava limpo e carregado. Mas ele não pensou muito nisso até o dia em que ele cavalgou para Seligman e encontrou Sara com o rosto branco e tremendo atrás do balcão dela. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente alerta. Eles estavam aqui, ela disse, sua voz instável. 3 homens. Eles entraram esta manhã, pegaram dinheiro do caixa, pegaram suprimentos. Um deles estava com uma arma apontada para mim o tempo todo. Daniel sentiu a fúria subir em seu peito, quente e feroz. Eles te machucaram? Não, Sara disse. Eles apenas pegaram o que queriam e foram embora. Mas Daniel, eles disseram que voltariam. Eles disseram que esta cidade era presa fácil. Daniel não pensou, apenas agiu. Faça uma mala, ele disse. Você está vindo para o rancho comigo. Não posso simplesmente deixar a loja, Sara protestou. Você pode e você vai, Daniel disse firmemente. Sara, esses homens são perigosos. A loja pode esperar. Sua segurança não pode. Eles discutiram sobre isso, mas no final, Sara concordou. Ela trancou a loja, embalou itens essenciais em uma mala de tapete e subiu no cavalo de Daniel atrás dele, seus braços enrolados em sua cintura, enquanto eles cavalgavam para o norte em direção ao rancho dele. Estava completamente escuro quando eles chegaram, e Sara estava exausta e dolorida da viagem. Daniel a ajudou a descer do cavalo,
e ela ficou balançando levemente à luz da lua enquanto ele levava o cavalo para o pequeno celeiro. Quando ele retornou, ele a levou para a casa do rancho, acendeu uma lâmpada e ela olhou ao redor do pequeno e arrumado espaço. Era espartano, mas limpo, tudo em seu lugar. Um lar de homem habitado por alguém que não tinha ninguém para torná-lo bonito. Você pode ter o quarto, Daniel disse. Eu dormirei aqui fora. Não quero pegar sua cama, Sarah protestou. Você está pegando a cama, Daniel disse em um tom que não admitia discussão. Sarah estava muito cansada para lutar. Ela foi para o pequeno quarto e, à luz da lâmpada, ela viu um tipo Dria na cômoda, uma jovem mulher com cabelos escuros e um sorriso doce. Mary Sarah olhou para a imagem por um longo momento, sentindo-se como uma intrusa, e então ela se virou e deitou na cama, sem se preocupar em se despir. Ela acordou pela manhã com um cheiro de café e bacon, e ela emergiu do quarto para encontrar Daniel cozinhando no fogão a lenha, movendo-se com a facilidade de alguém que tinha aprendido a cuidar de si mesmo. Bom dia, ele disse olhando para ela. Bom dia, Sarah respondeu, sentindo-se estranha e fora do lugar nesta casa que tinha pertencido a ele e Mary. Eles tomaram café da manhã em silêncio constrangedor. E então Daniel disse, preciso verificar o gado. Você pode ficar aqui ou pode vir comigo. Mas você não deveria voltar para a cidade até que saibamos que está seguro. Virei com você, Sarah disse. Ela não queria ficar nesta casa sozinha, cercada pelo fantasma da esposa morta de Daniel. Então ela foi com ele, cavalgando um de seus cavalos de reserva, e ela o observou trabalhar. Ele era bom nisso, ela percebeu. Paciente com o gado, eficiente em seus movimentos, claramente conhecedor do que ele estava fazendo. Ela ajudou onde pôde, embora ela soubesse pouco sobre pecuária, e no final do dia, ela estava bronzeada e exausta, e se sentiu mais viva do que tinha em meses. Aquela noite, depois do jantar, eles se sentaram na varanda da casa do rancho, observando as estrelas surgirem no vasto céu do Arizona, e Daniel disse, obrigado por vir, eu sei que isso não é fácil. Obrigado por me perguntar, Sarah respondeu. Eu sei que isso também não é fácil. Eu me sinto culpado, Daniel admitiu, como se eu estivesse traindo Mary por me importar com você. Eu me sinto do mesmo jeito sobre James, Sarah disse. Mas Daniel, nós não podemos viver no passado para sempre. Nós não podemos passar o resto de nossas vidas sozinhos apenas porque amamos pessoas que morreram. Eu sei, Daniel disse. Saber e sentir são coisas diferentes. Sim, Sarah concordou. São. 3 dias depois, a notícia veio da cidade de que a gangue tinha sido pega pelo marechal territorial 2 condados adiante. Era seguro para Sarah retornar. Mas quando Daniel lhe disse, ambos sentiram algo como desapontamento. Você pode voltar agora, Daniel disse. Eu te levarei amanhã se você quiser. E se eu não quiser? Sarah perguntou, surpreendendo-se com sua ousadia. Daniel olhou para ela, realmente olhou para ela, e ela viu esperança e medo guerreando em seus olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que estive sozinha por muito tempo, Sarah disse. E estou cansada disso. Estou dizendo que estar aqui com você nestes últimos dias me fez lembrar como é se sentir viva. Estou dizendo que acho que talvez pudéssemos nos ajudar a ficar menos sozinhos. Sarah, Daniel disse, e o nome dela em seus lábios soou como uma oração. Não quero te machucar. Não quero ser machucada novamente também. Não sei se tenho a coragem para isso. Nem eu, Sarah admitiu. Mas talvez possamos ser corajosos juntos. Daniel estendeu a mão e pegou a dela, e eles sentaram ali na varanda de mãos dadas, como jovens cortejando pela primeira vez, embora ambos estivessem carregando o peso de amores anteriores e perdas anteriores. Sarah voltou para a cidade no dia seguinte porque a loja precisava dela. Mas agora Daniel vinha visitar a cada poucos dias, e o relacionamento deles mudou para algo mais intencional. Eles estavam cortejando, embora nenhum deles dissesse a palavra em voz alta. Eles estavam construindo algo novo sobre a fundação de sua dor compartilhada,
testando para ver se duas pessoas quebradas poderiam fazer algo inteiro juntas. Não foi fácil. Houve dias em que Daniel se retraía em si mesmo, quando Sarah podia vê-lo olhando para ela e pensando em Mary. Houve dias em que Sarah se retraía, assustada pela profundidade do sentimento que estava crescendo em seu peito, aterrorizada de perder outra pessoa que ela amava. Mas eles continuaram tentando, continuaram aparecendo um para o outro, continuaram escolhendo ser corajosos. Uma noite no final do verão, Daniel levou Sarah ao lugar onde Mary estava enterrada. Um pequeno terreno em seu rancho sob um chopo. Sarah tinha estado nervosa com isso. Mas Daniel disse que ele precisava fazer isso, precisava juntar seus dois mundos de alguma forma. Eles estavam ao lado da simples cruz de madeira, e Daniel disse: Mary, esta é Sarah. Ela perdeu o marido dela também. Ela entende como é. Eu acho que você teria gostado dela. A voz dele quebrou um pouco. Espero que você não se importe que estou tentando ser feliz novamente. Sempre te amarei, mas não posso mais ficar congelado. Espero que você entenda. Sarah sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto ela escutava Daniel falar com sua esposa morta e ela se viu dizendo: James, eu queria que você pudesse ter conhecido Daniel. Ele é um bom homem. Ele é gentil e forte, e ele entende o que eu passei. Sempre te amarei, mas estou escolhendo viver novamente. Espero que esteja tudo bem. Eles ficaram ali juntos chorando pelas pessoas que eles tinham perdido e pelas pessoas que eles estavam tentando se tornar. E então Daniel pegou a mão de Sarah e a levou de volta para a casa. Aquela noite, pela primeira vez, Daniel a beijou. Foi suave e hesitante, cheio de dor e esperança em igual medida. E quando eles se separaram, Sarah disse: Estou me apaixonando por você, Daniel Thorne, e isso me aterroriza. Estou me apaixonando por você também, Sarah Bennett, Daniel respondeu. E estou mais assustado do que jamais estive. Bom, Sarah disse, pelo menos estamos assustados juntos. O outono veio, trazendo temperaturas mais frias e a promessa do inverno. Sarah ainda administrava sua loja, mas ela passava os fins de semana no rancho com Daniel, e eles conversavam seriamente sobre o futuro. Sobre o que significaria se comprometerem verdadeiramente um com o outro, para correr o risco do casamento novamente, depois que ambos tinham perdido seus primeiros cônjuges tão jovens. Quero me casar com você, Daniel disse uma noite enquanto eles estavam sentados à lareira. Mas preciso saber se você tem certeza. Preciso saber que você não vai se arrepender. Quero me casar com você também, Sarah disse. E estou tão certa quanto qualquer um pode estar. Não podemos prever o futuro, Daniel. Não podemos nos proteger da perda recusando amar. Só podemos escolher se queremos viver plenamente ou viver metade de uma vida por medo. Quando você ficou tão sábia? Daniel perguntou com um pequeno sorriso. Quase na mesma época que você, Sarah respondeu. Quando decidimos parar de nos esconder da vida. Eles se casaram em outubro de 1876, uma pequena cerimônia em Seligman, com apenas alguns amigos como testemunhas. Sarah usou um vestido azul simples, não branco, porque nenhum deles queria fingir que este era o primeiro casamento deles. Daniel vestiu seu melhor terno, e suas mãos tremeram enquanto ele deslizava o anel no dedo dela. O pregador disse as palavras, e quando ele chegou à parte sobre até que a morte os separe, Daniel e Sarah estremeceram um pouco, porque eles sabiam muito bem quão real aquela cláusula era. Mas eles disseram seus votos de qualquer forma, prometendo amar um ao outro pelo tempo que tivessem. Prometendo ser corajosos o suficiente para arriscar a dor de coração novamente. Aquela noite na casa do rancho, que agora era o lar compartilhado deles, eles se uniram como marido e mulher, e foi doce e terno e tingido com o conhecimento agridoce do que ambos tinham perdido. Mas também era novo e cheio de esperança, uma declaração de que eles estavam escolhendo a vida e o amor, mesmo sabendo o custo que isso poderia exigir. Sarah mudou-se para o rancho permanentemente,
vendendo a loja geral para um casal de Santa Fé que estava procurando se estabelecer no Arizona. Foi difícil largar a loja que tinha sido de seu pai e então dela, mas ela descobriu que não sentia tanta falta quanto esperava. O que ela tinha ansiado todos aqueles anos administrando a loja sozinha não era o trabalho em si, mas a conexão, o sentimento de fazer parte de algo com outra pessoa. A vida no rancho era trabalho duro, mas era boa. Sara aprendeu a cavalgar melhor, aprendeu a ajudar com o gado, aprendeu a atirar com um rifle quando coiotes vinham farejar por perto. Daniel a ensinou com paciência, e ela apreciava que ele nunca a tratasse como se ela fosse frágil, mesmo sabendo de sua dor. O inverno veio, e com ele as noites frias do deserto, e a necessidade de manter o fogo aceso e o gado seguro de predadores. Eles trabalharam juntos, entrando em ritmos e rotinas, e Sara se viu rindo mais do que em anos. Os sorrisos de Daniel vinham mais facilmente agora, e às vezes ela o pegava olhando para ela com tanta ternura que fazia sua respiração prender. Uma noite em janeiro, enquanto eles estavam deitados na cama com o vento de inverno uivando lá fora, Sara disse: "Quero ter um filho." Daniel ficou quieto por um momento e então ele disse: "Eu quero isso também. Mas Sara, você tem certeza? E se algo acontecer? E se você tiver problemas no parto? E se eu te perder? E se nada acontecer?" Sara replicou: "E se tudo estiver bem? Daniel, nós não podemos viver nossas vidas com medo de toda possível tragédia. Sim, algo poderia acontecer, mas algo também poderia acontecer se eu caísse de um cavalo amanhã, ou ficasse doente, ou qualquer uma de uma centena de outras coisas. Já provamos que podemos sobreviver à perda. Você realmente quer nos negar a alegria porque temos medo de perdê-la?" "Não," Daniel disse lentamente. "Não, eu não quero. Quero ter uma vida com você, Sara. Uma vida plena. Filhos e netos e envelhecer juntos, se tivermos a sorte de ter isso." "Então vamos ter isso," Sara disse. "Vamos ser corajosos o suficiente para esperar por isso." A primavera veio novamente, o ciclo das estações continuando como sempre, e com ela veio a notícia de que Sara estava grávida. Ela contou a Daniel uma manhã durante o café da manhã de forma simples e direta, e ela observou o rosto dele passar por choque, medo, alegria e terror em rápida sucessão. "Serei pai," ele disse, sua voz maravilhada. "Você vai ser pai," Sara confirmou. Daniel levantou-se, veio ao redor da mesa e a puxou para seus braços. Ela o sentiu tremendo. "Estou aterrorizado," ele sussurrou em seu cabelo. "Eu também," Sara admitiu, "mas estaremos aterrorizados juntos." A gravidez progrediu normalmente, e Daniel estava simultaneamente exultante e ansioso. Ele se preocupava com Sara, preocupado quando ela se sentia mal, preocupado quando ela se sentia bem, preocupado com tudo. Ela tolerou isso com bom humor, entendendo que o medo dele vinha de um lugar de amor e perda anterior. No verão, quando Sara estava com 6 meses e mostrando-se proeminentemente, eles fizeram a viagem para a cidade para suprimentos. Enquanto eles caminhavam pela rua, eles se depararam com a senhora Henderson, uma mulher mais velha que os conhecia antes de seus cônjuges anteriores morrerem. "Bem, olhem para vocês dois," a senhora Henderson disse com genuína calor. "Começando uma família. Mary e James ficariam felizes por vocês. Eu acho que ambos merecem felicidade depois do que vocês passaram." Foi a primeira vez que alguém tinha reconhecido seus casamentos anteriores e seu casamento atual no mesmo fôlego. E Sara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos com a inesperada gentileza disso. "Obrigado," Daniel disse, sua voz rouca de emoção. Enquanto eles se afastavam, Sara enfiou a mão na de Daniel e disse: "Ela está certa. Sabe, eles gostariam que fôssemos felizes." "Eu sei," Daniel disse. "Finalmente estou começando a acreditar nisso." Em setembro de 1877, Sara entrou em trabalho de parto. Daniel cavalgou duro para buscar a parteira da cidade.
Aterrorizado o tempo todo de que ele retornaria para encontrar Sarah morta como Mary tinha morrido, embora a morte de Mary tivesse sido por violência, não por parto. Mas quando ele retornou com a parteira, Sarah estava no quarto respirando através das contrações e ela lhe deu um sorriso forçado. "Ainda estou aqui", ela disse. "Por favor, fique assim", Daniel disse e ela ouviu o desespero em sua voz. O trabalho de parto foi longo e difícil, e houve momentos em que a parteira pareceu preocupada. Mas Sarah era forte e determinada, e quando o bebê finalmente veio nas primeiras horas da manhã, seu choro encheu a casa do rancho com um som que parecia uma promessa. "Um menino", a parteira disse, colocando o bebê nos braços de Sarah. Daniel ficou congelado ao lado da cama, olhando para seu filho, incapaz de processar que esta pessoa minúscula existia, que Sarah tinha sobrevivido, que eles tinham realmente conseguido este milagre. "Venha daqui", Sarah disse suavemente. "Venha conhecer seu filho." Daniel sentou-se cuidadosamente na borda da cama e olhou para o bebê, esguichando, de rosto vermelho. Ele estendeu um dedo hesitante e a pequena mão do bebê se envolveu nele, e Daniel sentiu algo se abrir em seu peito. "Nós o fizemos", ele disse maravilhado. "Nós fizemos", Sarah concordou. Eles o nomearam David em homenagem ao pai de Daniel e Thomas em homenagem ao pai de Sarah. David Thomas Thorne, nascido em setembro de 1877, o produto de duas pessoas que tinham sido corajosas o suficiente para amar novamente. Aquelas primeiras semanas com David foram exaustivas e avassaladoras e maravilhosas. Daniel era um pai dedicado, levantando-se à noite para trocar fraldas, andando pelo chão com David quando ele chorava, olhando para ele por horas, como se ele não pudesse realmente acreditar que esta pequena pessoa existia. Sarah observou seu marido com seu filho, e ela se apaixonou por ele novamente, vendo este lado terno dele emergir. Uma noite, quando David tinha cerca de 1 mês, Sarah acordou para encontrar o lado da cama de Daniel vazio. Ela envolveu um chale em seus ombros e foi procurá-lo, encontrando-o na varanda com David em seus braços, ambos olhando para as estrelas. "Não conseguiu dormir?", ela perguntou suavemente. "Só queria segurá-lo", Daniel disse. "Fico pensando em quão perto chegamos de nunca ter isso. Se você não tivesse entrado em minha vida, se eu tivesse permanecido preso em minha dor, se você tivesse se recusado a arriscar comigo, quase perdemos isso, Sarah." "Mas nós não perdemos isso", Sarah disse, vindo para ficar ao lado dele. "Nós fomos corajosos e conseguimos isso. Eu te amo", Daniel disse. "Eu te amo tanto que às vezes me assusta." "Eu te amo também", Sarah respondeu. "E não estou mais assustada. Bem, talvez um pouco assustada, mas principalmente apenas grata." David cresceu de bebê para criança pequena e o rancho cresceu também. Daniel contratou um ajudante para auxiliar no trabalho, dando-lhe mais tempo com sua família. Sarah cuidava de um jardim, vendia vegetais na cidade e se viu fazendo parte de uma comunidade de uma forma que ela não tinha sido quando ela estava administrando a loja e mantendo-se isolada em sua dor. Em uma noite quente na primavera de 1879, Sarah disse a Daniel que estava grávida novamente. Dessa vez, a reação dele foi menos medo e mais alegria, embora a preocupação ainda estivesse lá por baixo. "Outro", ele disse sorrindo. "David vai ser um irmão mais velho." "Ele é", Sarah concordou. "Espero que ele esteja pronto para isso." A filha deles nasceu em dezembro de 1879. Um bebê de inverno com cabelos loiros como os de Sarah e olhos azuis que eventualmente ficariam castanhos como os de Daniel. Eles a nomearam Emma Me Thorne, e ela era exigente e mandona e perfeita. A vida se acomodou em um novo ritmo, ocupada e caótica com 2 filhos pequenos, mas plena de uma maneira que nem Sarah nem Daniel tinham pensado que teriam novamente. Ambos estavam tão certos de que suas histórias terminavam com seus primeiros cônjuges
que o melhor que podiam esperar era sobreviver o resto de suas vidas. Em vez disso, eles tinham encontrado um segundo capítulo, diferente do primeiro, mas não menos bonito. Em uma noite fresca em outubro de 1881, quase 5 anos depois de terem se conhecido, Daniel e Sarah sentaram na varanda de sua casa do rancho, observando o sol se pôr enquanto David e Emma brincavam no quintal. Daniel estendeu a mão e pegou a de Sarah, e ela entrelaçou os dedos nos dele. Você alguma vez pensa neles? Sarah perguntou. Mary e James. Às vezes, Daniel admitiu. Menos do que eu costumava, o que me faz sentir culpado. Mas eu acho que eles entenderiam. Eu acho que eles gostariam que estivéssemos assim tão felizes. Eu também acho, Sarah disse. Eu costumava pensar que amar você significava que eu amava James menos. Mas eu não acho que é assim que o amor funciona. Eu acho que podemos manter ambos. Eu acho que podemos honrar o que perdemos e celebrar o que encontramos. Tivemos sorte, Daniel disse. Poderíamos ter ficado presos em nossa dor para sempre. Tantas pessoas ficam. Não tivemos sorte, Sarah corrigiu gentilmente. Fomos corajosos. Corremos um risco. Escolhemos a vida mesmo quando era aterrorizante. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi coragem. Então fomos corajosos juntos, Daniel disse. Sim, Sarah concordou. Fomos. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu do Arizona em tons de ouro e carmesim, Sarah pensou na garota que ela tinha sido aos 19, viúva e de coração partido, e certa de que nunca mais amaria. Ela pensou no jovem Daniel que tinha sido aos 24, enterrando sua esposa e seu futuro na terra vermelha do deserto. Ambos estavam tão certos de que suas histórias eram tragédias, que o melhor que podiam esperar era suportar. Mas aqui eles estavam, 7 anos depois, com um rancho e 2 filhos, e um amor que tinha sido construído lenta e cuidadosamente sobre a fundação de dor compartilhada. Não era a vida que nenhum deles tinha planejado. Não era a vida que eles tinham com seus primeiros cônjuges, mas era boa e real e deles. David veio correndo até a varanda, Emma engatinhando atrás dele. Papai, mamãe, podemos ter uma história antes de dormir? David perguntou. Claro, Daniel disse, pegando Emma em seus braços, enquanto Sarah pegava a mão de David. Eles entraram juntos, uma família feita inteira através da perda e coragem e a vontade de tentar novamente. Daniel se acomodou em sua cadeira com Emma no colo, enquanto Sarah sentou com David. E ele começou a contar uma história sobre um bravo cowboy e seu cavalo. Sarah escutou a voz profunda de seu marido, olhou para os rostos de seus filhos brilhantes de interesse e sentiu uma satisfação tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Isso era pelo que eles tinham arriscado tudo. Este momento, esta noite comum, esta alegria simples, e valeu a pena. Cada momento de medo, cada risco, cada vez que eles escolheram ser vulneráveis quando teria sido mais fácil ficar seguros, tudo tinha valido a pena. Mais tarde, depois que as crianças estavam dormindo, Sarah e Daniel deitaram na cama juntos na escuridão. Obrigado, Sarah disse quietamente. Por quê? Daniel perguntou. Por ser corajosa o suficiente para me amar, Sarah disse. Por me dar uma razão para ser corajosa também. Eu deveria estar te agradecendo, Daniel respondeu. Você salvou minha vida, Sarah. Eu estava me afogando em dor e você me puxou para fora. Nós salvamos um ao outro, Sarah disse. É isso que o amor faz. Daniel a puxou para perto e eles deitaram ali juntos, escutando os sons noturnos do deserto do Arizona. 2 pessoas que tinham perdido tudo e se encontrado nas ruínas. Os anos continuaram a passar, trazendo desafios e alegrias em igual medida. Houve secas que testaram sua resiliência e anos de boa chuva que trouxeram prosperidade. Houve doenças que os assustaram, lembrando-os ambos do que eles tinham perdido. Mas seus filhos se recuperaram e eles aprenderam a respirar através do medo. Houve momentos de conflito porque nenhum casamento é perfeito,
Mas eles tinham aprendido a lutar e a perdoar, a manter espaço para a dor um do outro e a alegria um do outro. Em 1883, quando David tinha 6 e Emma tinha 3, eles adicionaram um terceiro filho à sua família, um menino que eles nomearam Samuel Henry Thorne. Ele era um bebê fácil, contente e sorridente, e ele completou a família deles de uma forma que parecia certa e boa. O rancho de Daniel continuou a crescer e com ele a reputação deles na comunidade. Eles eram conhecidos como boas pessoas, trabalhadoras e honestas, e também como pessoas que entendiam a perda e podiam sentar com outros em sua dor sem tentar consertá-la. Quando ranchos vizinhos sofreram tragédias, Sarah e Daniel eram frequentemente os primeiros a aparecer com comida e ajuda prática. E a disposição deles para estar presente na dor dos outros veio de sua própria experiência com isso. Um dia de verão em 1885, quando Daniel tinha 36 e Sarah tinha 30, eles levaram seus filhos para a cidade para a celebração do Dia da Independência. As ruas estavam decoradas com bandeirolas, e havia música e dança, e o cheiro de comida cozinhando. Enquanto eles caminhavam pela multidão, Daniel carregando Samuel em seus ombros e Sarah segurando a mão de Emma, enquanto David disparava à frente, eles se depararam com um casal mais velho que tinha perdido seu filho no ano anterior. "Como vocês fazem isso?" A mulher perguntou, seus olhos tristes. "Como vocês continuam depois da perda? Como vocês encontram alegria novamente?" Sarah e Daniel trocaram um olhar, comunicando-se silenciosamente como eles tinham aprendido a fazer ao longo dos anos. Então Sarah disse gentilmente, "Você leva um dia de cada vez. Você se permite sofrer, mas você também se permite viver. Você honra o que perdeu, não deixando que isso destrua o que você ainda tem. E você encontra pessoas que entendem, que sentarão com você na escuridão até que você esteja pronto para voltar à luz." "Fica mais fácil?" o homem perguntou. "Não", Daniel disse honestamente. "Fica diferente. As bordas afiadas suavizam, mas a perda está sempre lá. Você apenas aprende a carregá-la melhor e, eventualmente, você descobre que pode segurar a dor e a alegria ao mesmo tempo. Elas não se anulam." O casal assentiu, lágrimas nos olhos, e os agradeceu. Enquanto Sarah e Daniel se afastavam, continuando através da celebração, Daniel disse, "Nós realmente aprendemos a carregá-lo, não aprendemos?" "Nós aprendemos", Sarah concordou. Juntos. Aquela noite, depois que eles tinham retornado ao rancho e colocado as crianças exaustas na cama, Sarah e Daniel sentaram na varanda deles, como eles tão frequentemente faziam, observando as estrelas surgirem no vasto céu do deserto. Eles estavam mais velhos agora, com linhas em seus rostos e prata passando por seus cabelos. Mas o amor entre eles só tinha se aprofundado com o tempo. "Você se lembra da primeira vez que você veio à loja?" Sarah perguntou. "Lembro-me de pensar que você parecia triste", Daniel disse. "Lembro-me de reconhecer essa tristeza porque eu estava me afogando nela também. Lembro-me de pensar que você parecia perdida", Sarah disse. "E lembro-me de ficar surpresa quando você disse que voltaria." "Melhor decisão que já tomei", Daniel disse. "Segunda melhor", Sarah corrigiu com um sorriso. "A melhor foi me convidar para jantar." "Você está certa", Daniel concordou, sorrindo de volta. "Essa foi a melhor." Eles sentaram em silêncio confortável por um tempo, e então Sarah disse, "Eu penso em Mary às vezes, sobre como sua vida teria sido diferente se ela tivesse vivido." "Eu também", Daniel admitiu. "E eu penso em James e como sua vida teria sido diferente. Mas Sarah, eu não posso me arrepender do caminho que me levou a você." "Sim, eu gostaria que Mary tivesse vivido. Eu gostaria que ela tivesse tido a vida que merecia, mas eu também não posso desejar que o que construímos juntos desapareça." "É com isso que eu luto", Sarah disse, segurando ambas as verdades, sentindo falta de James e sendo grata por ele ter morrido, porque se ele não tivesse, eu não teria você.
Não acho que você tenha que ser grata por ele ter morrido, Daniel disse gentilmente. Acho que você pode apenas ser grata por termos nos encontrado apesar do que aconteceu. A tragédia e a alegria são coisas separadas. Elas existem lado a lado, mas uma não exigiu a outra. Sarah pensou nisso e isso ajudou de alguma forma. A ideia de que ela podia sentir falta de James e amar Daniel, que ela podia desejar que James tivesse vivido e também ser profundamente grata pela vida que ela tinha agora. E essas coisas não tinham que se contradizer. Quando você ficou tão sábia? Sarah perguntou, ecoando uma pergunta que ela tinha feito anos antes. Quando te conheci, Daniel respondeu, ecoando sua resposta daquela época. Mais anos se passaram e seus filhos cresceram. David provou ter talento para trabalhar com cavalos e Daniel começou a criá-los além do gado. Emma era brilhante e curiosa, sempre fazendo perguntas, sempre querendo saber como as coisas funcionavam. Samuel, aos 12, era quieto e pensativo, sempre esboçando e observando. Em 1888, quando Sarah tinha 33 e Daniel tinha 39, eles enfrentaram uma crise que testou tudo que eles tinham construído. Houve um incêndio em um dos celeiros iniciado por um raio. E embora eles conseguissem tirar os cavalos, eles perderam a maior parte de seu equipamento e quase perderam a casa também. Por dias depois, Daniel estava retraído e silencioso, e Sarah reconheceu os sinais dele se retirando para aquele lugar escuro em que ele tinha vivido depois que Mary morreu. Mas desta vez, ela sabia o que fazer. Ela lhe deu espaço quando ele precisava, mas ela também se recusou a deixá-lo desaparecer completamente. Ela o lembrou gentilmente, mas firmemente que eles eram parceiros, que eles reconstruiriam juntos, que um revés não apagava tudo o que eles tinham criado. Estou com medo, Daniel finalmente admitiu uma noite. Estou com medo de que vou perder tudo de novo. Estou com medo de que não tenho em mim para reconstruir mais uma vez. Você não tem que reconstruir sozinho, Sarah disse. Esse é o sentido de nós. Nós carregamos o peso juntos. Quando você está fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraca, você é forte. É assim que nós sobrevivemos. E se eu te perder? Daniel perguntou, expressando o medo que vivia no centro de todos os seus outros medos. E se algo acontecer e eu tiver que te enterrar como enterrei Mary? Sarah, não acho que eu sobreviveria a isso. Você poderia, Sarah disse firmemente, porque você é forte e porque você teria nossos filhos que precisam de você. Mas Daniel, você não pode viver sua vida esperando a tragédia de acontecer. O incêndio foi um acidente. Essas coisas acontecem, mas estamos todos vivos e bem, e é isso que importa. Todo o resto pode ser substituído ou reconstruído. Levou tempo, mas lentamente Daniel emergiu de seu medo. Eles reconstruíram o celeiro juntos com a ajuda de vizinhos. Eles substituíram equipamentos, compraram novos cavalos e, através de tudo isso, seu casamento ficou mais forte porque eles tinham enfrentado a crise juntos e saído dela intactos. Em uma manhã brilhante na primavera de 1890, Daniel acordou antes do amanhecer, como ele sempre fazia, e ficou deitado por um momento apenas observando Sarah dormir ao seu lado. Ela tinha 35 agora, e havia linhas ao redor de seus olhos e fios de prata em seu cabelo loiro, mas para ele ela era bonita. Mais do que bonita, ela era essencial. Ela era lar. Ele pensou de volta no homem que ele tinha sido quando ele cavalgou pela primeira vez para Seligman, em 1876, vazio e desolado, e apenas seguindo os movimentos de viver. Ele pensou em quão perto ele tinha chegado de ficar naquele lugar para sempre, de deixar só uma grande tragédia definir o resto de sua vida. E então ele pensou em Sarah, sobre a maneira como ela tinha rompido seu isolamento com sua própria dor silenciosa, sobre a coragem que tinha sido necessária para ambos arriscarem amar novamente. Eles tinham sido tão jovens quando perderam seus primeiros cônjuges, mal mais que crianças eles mesmos,
E ambos tinham estado certos de que a história terminava ali. Mas não tinha terminado. Tinha se transformado. Eles tinham se transformado. E agora, 14 anos depois daquele primeiro encontro na loja geral, eles tinham construído uma vida que honrava suas perdas sem ser definida por elas. Sarah se mexeu ao lado dele, abrindo os olhos e sorrindo quando o viu observando-a. Bom dia, ela disse suavemente. Bom dia, Daniel respondeu. Eu estava apenas pensando em como sou sortudo. Não sortudo, Sarah disse, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Abençoado e corajoso. Nunca esqueça a parte corajosa. Abençoado e corajoso, Daniel concordou. Posso viver com isso. Eles se levantaram juntos e começaram outro dia, entrando nos ritmos que tinham construído ao longo de anos de parceria. Daniel saiu para verificar os cavalos enquanto Sarah começava o café da manhã. Seus filhos acordaram e saíram cambaleando, com os olhos sonolentos e famintos. Eles comeram juntos como uma família, conversando sobre o dia que se aproximava, fazendo planos. Era comum, era bonito, era exatamente o que ambos tinham pensado que nunca teriam novamente. Aquela noite, depois que o trabalho do dia estava feito e as crianças estavam brincando no quintal antes de dormir, Daniel puxou Sarah para o lado. Quero te levar a algum lugar, ele disse. Onde? Sarah perguntou curiosa. Apenas confie em mim, Daniel respondeu. Ele selou 2 cavalos e eles cavalgaram pela terra do rancho. Enquanto o sol começava a se pôr, Sarah os seguiu, imaginando para onde eles estavam indo. E então ela percebeu que eles estavam indo em direção ao pequeno chopo onde Mary estava enterrada. Ela não tinha ido a este lugar em anos. Quando eles se casaram pela primeira vez, ela tinha visitado às vezes, sentindo que precisava fazer as pazes com a mulher que tinha vindo antes dela. Mas com o passar do tempo, e sua vida com Daniel se tornou mais estabelecida. Ela tinha parado de vir. Parecia menos necessário de alguma forma. Eles desmontaram e Daniel a levou ao túmulo. A cruz de madeira tinha envelhecido ao longo dos anos, mas ainda estava de pé. Alguém tinha plantado flores silvestres ao redor dela em algum momento, e elas floresciam em uma profusão de cores na luz da noite. Por que você me trouxe aqui? Sarah perguntou gentilmente. Porque eu queria que você soubesse que você não tem que competir com ela, Daniel disse. Você nunca competiu. Mary foi meu primeiro amor e eu sempre a carregarei comigo. Mas Sarah, você é meu grande amor. Você é a pessoa que eu escolhi para construir uma vida, a pessoa com quem eu cresci, a pessoa com quem quero envelhecer. Você não é a segunda melhor ou uma substituta. Você é a sua própria coisa. E o que temos é diferente do que eu tinha com Mary, mas não é menos precioso. Sarah sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. Eu precisava ouvir isso, ela admitiu. Passei tantos anos tentando ser suficiente, tentando me igualar a um fantasma. Você é mais do que suficiente, Daniel disse ferozmente. Você é tudo. Eles ficaram juntos perto do túmulo de Mary. E Sarah disse suavemente, obrigado por amá-lo primeiro, Mary. Obrigado por mostrar a ele o que o amor poderia ser, para que, quando ele me encontrou, ele soubesse o que estava procurando. Eu prometo que cuidarei dele. Eu prometo que o amarei com tudo o que tenho. Daniel puxou Sarah para perto e eles se abraçaram enquanto o sol se punha sobre o deserto do Arizona. 2 pessoas que tinham aprendido que o amor não era um recurso finito, que lamentar uma pessoa não significava que você não podia celebrar outra, que o coração era capaz de expandir para conter tanto a perda quanto a alegria. Quando eles voltaram para a casa do rancho, seus filhos correram para encontrá-los, e Daniel balançou Emma em seus braços enquanto Sarah abraçava David e Samuel. Eles entraram juntos e Sarah fez café enquanto Daniel ajudava as crianças a se prepararem para a cama. Então todos se reuniram na sala principal e Daniel leu de um livro de histórias de aventura enquanto as crianças escutavam com atenção envolta. Sarah observou sua família e ela pensou em James, sobre a vida que ela tinha imaginado ter com ele.
Teria sido bom. Ela sabia que James tinha sido gentil e amável, e eles teriam sido felizes juntos. Mas a morte dele não tinha sido o fim de sua história, embora tivesse parecido assim na época. Tinha sido um capítulo terrível, trágico, mas a história tinha continuado. E este capítulo, o que ela estava vivendo agora com Daniel e seus filhos, era bonito de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. Era mais rico e mais profundo, porque ela sabia como a perda se sentia. Porque ela entendia a fragilidade da felicidade. Ela não dava um único momento como garantido, porque ela sabia quão rapidamente tudo poderia mudar. Depois que as crianças estavam dormindo, Daniel e Sara sentaram perto do fogo e Daniel disse: "Estive pensando sobre o futuro." "Oh," Sara perguntou. "David está ficando mais velho," Daniel disse. "Em alguns anos, ele vai estar pensando sobre sua própria vida, talvez querendo seu próprio lugar, e eu quero ter certeza de que ele tem algo para construir. Quero expandir o rancho, talvez comprar mais terras. Quero criar algo que dure, algo que possamos passar para nossos filhos." "Acho que é uma ideia maravilhosa," Sara disse. "Trabalhamos duro, merecemos construir algo que nos sobreviva." "Também quero ter certeza de que você está protegida," Daniel disse. "Se algo me acontecer, quero que você possua o rancho integralmente. Não quero que haja qualquer dúvida sobre isso." "Daniel," Sara protestou. "Não, escute," Daniel disse. "Nós dois sabemos que se a vida é frágil. Nós dois sabemos que a tragédia pode atingir sem aviso. Preciso saber que se eu morrer, você e as crianças serão cuidadas. Que você não será deixada lutando do jeito que você estava depois que seu pai morreu." Sara começou a discutir, mas ela sabia que ele estava certo. Então ela assentiu. "Tudo bem, garantiremos que tudo esteja legal e adequado. Mas, Daniel, não gosto de falar sobre você morrendo." "Eu sei," Daniel disse. "Eu também não gosto de pensar nisso. Mas aprendemos da maneira difícil que temos que estar preparados." Eles foram ao advogado na cidade na semana seguinte e redigiram documentos que garantiam que o rancho passaria para Sara se Daniel morresse, e para seus filhos se Sara e Daniel morressem. Foi um trabalho sério, forçando-os a confrontar a mortalidade, mas também parecia necessário. Ambos tinham sido jovens viúvos, e eles sabiam a importância do planejamento prático junto com a conexão emocional. A vida continuou seus ritmos. O rancho prosperou, as crianças cresceram. Daniel e Sara navegaram pelos desafios da parentalidade, de administrar um negócio, de manter um casamento através de dias ocupados e noites exaustas. Mas através de tudo, eles mantiveram sua prática de sentar juntos na varanda à noite, de arranjar tempo apenas para os dois, de nutrir o relacionamento que era a fundação de todo o resto. No verão de 1892, quando Emma tinha 12, ela perguntou a Sara sobre seu primeiro marido. Sara sabia que esta conversa viria eventualmente, mas ainda a pegou de surpresa. "O que você quer saber?" Sara perguntou cuidadosamente. "Você o amava como você ama o papai?" Emma perguntou. Sara pensou em como responder isso. "Eu o amei de forma diferente," ela disse finalmente. "Eu era muito jovem quando me casei com James, e fomos casados apenas por alguns meses antes de ele morrer. Eu o amava, sim, mas era um tipo de amor diferente do que eu tenho com seu pai. O que seu pai e eu temos foi construído ao longo de anos através de bons e maus momentos. Crescemos juntos de uma forma que James e eu nunca tivemos a chance de fazer." "Você pensa nele?" Emma perguntou. "Às vezes," Sara disse honestamente. "Geralmente quando algo me lembra dele ou quando eu penso em como minha vida teria sido diferente se ele tivesse vivido. Mas Emma, James, morrer me levou ao seu pai e a você e seus irmãos. Não posso me arrepender do caminho que me deu todos vocês." "Papai teve uma esposa antes de você também," Emma disse. "Ele teve," Sara confirmou. "O nome dela era Mary, e ela morreu muito jovem." "É estranho," Emma perguntou, "ser casada com alguém que foi casado antes." "Às vezes," Sara admitiu, "mas principalmente parece apenas parte de nossa história."
Seu pai e eu ambos entendemos a perda de uma forma que muitas pessoas não entendem, e essa compreensão tornou nosso casamento mais forte. Emma pareceu satisfeita com esta resposta, e Sarah foi grata pela chance de ser honesta com sua filha sobre as complexidades da história de sua família. Aquela noite, Sarah contou a Daniel sobre a conversa, e ele disse: David me perguntou sobre Mary alguns meses atrás. Eu lhe disse coisas semelhantes. Acho que é bom para eles conhecerem nossa história completa, não apenas a parte que começou quando nos conhecemos. É uma história triste em alguns aspectos, Sarah disse. É, Daniel concordou. Mas também é uma história esperançosa. Ambos perdemos pessoas que amávamos e sobrevivemos. Nos encontramos e construímos algo bonito que vale a pena conhecer. Em 1894, quando Daniel tinha 45 e Sarah tinha 39, eles compareceram ao casamento de um jovem casal na cidade. A noiva tinha mal 20, o noivo apenas 22, e eles estavam tão obviamente apaixonados que era quase doloroso de assistir. Durante a recepção, Sarah se inclinou para Daniel e disse: Nós éramos assim jovens uma vez. Nós éramos, Daniel concordou, jovens e ingênuos e certos de que o amor conquistaria tudo. E então aprendemos que não. Sarah disse que coisas terríveis acontecem apesar do amor. Mas também aprendemos que o amor ainda vale a pena, Daniel acrescentou, mesmo sabendo o risco. Mesmo sabendo que poderíamos nos perder um ao outro amanhã, eu ainda escolheria te amar. Eu ainda escolheria te amar também, Sarah disse pegando a mão dele. Eles dançaram juntos na recepção, e Sarah lembrou de dançar com James em seu próprio casamento. Lembrou da alegria e esperança que ela tinha sentido, e ela também lembrou de dançar com Daniel em seu casamento. Lembrou da maneira como aquela alegria tinha sido temperada com o conhecimento, com a compreensão de quão frágil a felicidade podia ser. Ambas eram boas memórias, ambas eram parte de sua história. Enquanto eles envelheciam, Daniel e Sarah observaram seus filhos começarem a fazer seus próprios caminhos no mundo. David, aos 17, já estava trabalhando no rancho ao lado de seu pai e falando sobre eventualmente assumir a operação. Emma, aos 15, estava fascinada pelo ensino e falou sobre abrir uma escola em Seligman. Samuel, aos 12, era quieto e pensativo, sempre esboçando e observando. Uma noite no outono de 1895, enquanto Sarah e Daniel sentavam na varanda deles observando o pôr do sol, Daniel disse: Nós conseguimos, sabe? Fizemos o quê? Sarah perguntou. Nós construímos uma vida, Daniel disse. Depois de tudo que perdemos, depois de toda a dor e medo, nós realmente conseguimos construir algo bom e duradouro. Nós conseguimos, Sarah concordou. Fomos mais corajosos do que eu jamais pensei ser possível. Você alguma vez se pergunta o que Mary e James pensariam de nós? Daniel perguntou. Do que temos? Eu acho que eles ficariam felizes por nós, Sarah disse. Eu acho que eles gostariam que tivéssemos vidas plenas, não meias vidas passadas em luto. Espero que sim, Daniel disse. Gosto de pensar que eles estão em algum lugar cuidando de nós, aprovando o que construímos. Eu gosto de pensar assim também, Sarah disse. Eles sentaram em silêncio confortável enquanto as estrelas começavam a surgir, e Sarah pensou sobre a jornada que os tinha trazido a este momento. Ela pensou na garota de 19 anos que tinha perdido o marido e acreditado que sua vida tinha lá acabado. Ela pensou na jovem mulher que tinha trancado seu coração e decidido nunca mais arriscar o amor. E ela pensou na transformação que tinha ocorrido quando ela conheceu um rancheiro em luto com olhos escuros e uma alma ferida. Alguém que entendia a dor dela porque ele carregava a sua própria. Eles tinham se salvado um ao outro realmente. Daniel tinha lhe dado uma razão para ter esperança novamente. E ela tinha lhe dado permissão para viver novamente. Juntos eles tinham provado que a dor não tinha que ser o fim da história, que poderia haver alegria e amor e novos começos mesmo depois de perdas devastadoras. Não tinha sido fácil.
Tinha havido momentos em que ambos queriam se retirar de volta para a segurança do isolamento. Momentos em que o risco de amar novamente parecia muito grande. Mas eles tinham perseverado, tinham escolhido a coragem sobre o medo, tinham escolhido a vida sobre meramente existir. E agora, 19 anos depois de se conhecerem naquela loja geral em Seligman, eles sentaram juntos na varanda do rancho que eles tinham construído, cercados pela evidência da vida que eles tinham criado juntos. Eles tinham filhos e netos a caminho, pois David tinha se casado recentemente. Eles tinham um rancho próspero. Eles tinham amigos e comunidade e propósito. Mas mais do que tudo isso, eles tinham um ao outro. Eles tinham um amor que tinha sido forjado nos fogos da dor compartilhada e tinha emergido mais forte por causa disso. Eles tinham provado que segundas chances eram possíveis, que o coração humano era capaz de uma resiliência incrível, que o amor podia florescer mesmo no deserto mais árido. Enquanto a última luz desaparecia do céu e a noite do deserto se instalava ao redor deles, Daniel estendeu a mão e pegou a de Sara, e ela a apertou em resposta. Nenhuma palavra era necessária. Eles tinham construído uma linguagem de toque e gesto ao longo de seus anos juntos, uma taquigrafia que comunicava volumes. Eles se levantaram eventualmente e entraram na casa que tinha se tornado um lar, para o quarto onde eles tinham compartilhado tantas noites, para a vida que eles tinham lutado e ganho através de pura determinação e coragem. E enquanto eles se deitavam juntos na escuridão, Sara pensou em todas as maneiras que o amor podia se manifestar, todas as formas que ele podia assumir. Havia o primeiro amor, brilhante e resplandecente e cheio de inocência. Havia o amor perdido, trágico e de partir o coração e transformador. E havia o segundo amor, mais profundo e mais rico, porque ele foi construído sobre a fundação de tudo o que tinha vindo antes. Ela tinha experimentado os três. E embora ela nunca desejasse a dor da perda, ela não podia se arrepender da jornada que a tinha trazido aqui. Porque aqui nesta cama, com este homem nesta vida, ela tinha encontrado uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. Ela tinha encontrado um amor que era tanto mais doce, porque ela sabia quão raro e precioso ele era. Eu te amo, ela sussurrou na escuridão. Eu te amo também, Daniel sussurrou de volta. E isso era suficiente, era tudo. Os anos continuaram a rolar para a frente como sempre fazem, trazendo mudança e constância em igual medida. O cabelo de Daniel ficou completamente grisalho, e o loiro de Sara desbotou para a prata. Eles se moviam um pouco mais devagar, seus corpos carregando as marcas de décadas de trabalho duro. Mas o amor deles permaneceu forte, uma constante em um mundo em mudança. Em 1898, eles celebraram o primeiro aniversário de seu neto. Daniel e Sara, agora em seus 40 e poucos e 50 e poucos anos, entrando no papel de avós com alegria. Eles observaram David com seu filho, e Sara viu ecos de Daniel na maneira como David segurava o bebê, cuidadoso e terno e cheio de admiração. Nós fizemos um bom trabalho, Daniel disse, observando seu filho com sua família. Nós fizemos, Sara concordou. Aquela noite, depois que a celebração terminou, e eles retornaram ao seu rancho agora mais quieto com as crianças crescidas e começando suas próprias vidas, Sara disse, você alguma vez pensa em quão diferentes as coisas poderiam ter sido o tempo todo? Daniel admitiu. Se Mary não tivesse morrido, se James não tivesse morrido, se nunca tivéssemos nos conhecido, nossas vidas teriam sido completamente diferentes, mas não necessariamente melhores, Sarah disse. Não, Daniel concordou. Não necessariamente melhor, apenas diferente. Acho que essa foi a vida que eu deveria ter, Sarah disse. Tudo isso, a alegria com James, a dor quando ele morreu, os anos sozinha e então encontrar você. Acho que tudo tinha que acontecer exatamente como aconteceu para nos trazer aqui. Eu acho que você pode estar certa, Daniel disse. E se isso é verdade, então talvez toda a tragédia tenha um propósito que não podemos ver na época.
Talvez toda a perda esteja nos preparando para o que vem a seguir. Isso é um pensamento reconfortante, Sarah disse. Embora eu não tenha certeza se acredito completamente. Algumas tragédias parecem sem sentido, mas eu acredito que podemos escolher o que fazer com nossa dor. Podemos deixar que ela nos destrua, ou podemos deixar que ela nos transforme. Escolhemos a transformação, Daniel disse. Nós fizemos. Sarah confirmou, e estou orgulhosa de nós por isso. Enquanto eles se preparavam para a cama naquela noite, Sarah estava na janela olhando para a paisagem do deserto prateada pela luz da lua. Ela pensou sobre o longo arco de sua vida, sobre a garota que ela tinha sido e a mulher que ela tinha se tornado. Ela pensou sobre perda e amor, dor e alegria, medo e coragem. E ela pensou em Daniel, sobre a maneira como ele tinha entrado em sua vida quando ela menos esperava, sobre a maneira como eles tinham construído algo bonito das ruínas de suas tragédias separadas. Ela pensou na família que eles tinham criado, o legado que eles deixariam para trás, o amor que continuaria mesmo depois que eles se fossem. Quando ela subiu na cama ao lado de seu marido, ele a puxou para perto, e eles deitaram juntos no conforto familiar de uma longa parceria. Eles tinham passado por tanto juntos, tinham resistido a tempestades, tanto literais quanto metafóricas, tinham enfrentado seus medos e emergido vitoriosos na maioria das vezes. Obrigado, Sarah sussurrou. Por quê? Daniel perguntou. Por tudo, Sarah disse. Por ser corajosa o suficiente para me amar, por construir esta vida comigo, por me mostrar que segundas chances são reais. Obrigado pelo mesmo, Daniel disse. Sarah, você salvou minha vida. Quero que você saiba que quando te conheci, eu mal estava vivo, apenas seguindo os movimentos. Você me deu uma razão para realmente viver novamente. Nós salvamos um ao outro, Sarah disse, ecoando palavras que ela tinha falado muitas vezes ao longo dos anos. É isso que o amor faz. Eles adormeceram nos braços um do outro. Duas pessoas que tinham se encontrado na selva da dor e tinham escolhido andar para a frente juntas para o que quer que o futuro reservasse. E pela manhã eles acordariam e começariam outro dia, continuando a vida que eles tinham construído com tanto cuidado e coragem, porque era isso que eles faziam. Eles apareceram. Eles escolheram um ao outro dia após dia, ano após ano. Eles honraram seu passado sem serem aprisionados por ele. Eles amaram seus cônjuges perdidos sem deixar que esse amor os impedisse de amar um ao outro. Eles carregaram sua dor e sua alegria em igual medida, entendendo que ambos eram partes essenciais de ser plenamente humano. A história deles não era um conto de fadas. Era melhor do que isso, era real. Foi conquistada. Era um testemunho da resiliência do espírito humano, da capacidade do coração de curar, da possibilidade de encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Daniel Thorne tinha perdido sua esposa quando ele era jovem. Sarah Bennett tinha perdido seu marido quando ela era mais jovem. E juntos, eles tinham encontrado o amor novamente justamente quando eles tinham desistido da esperança de um dia sentir daquela forma por outra pessoa. Eles tinham pegado os pedaços quebrados de suas vidas e os encaixado juntos em algo novo e bonito. Algo que nenhum deles poderia ter criado sozinho. Esse era o legado deles. Não apenas o rancho ou os filhos ou as coisas materiais que eles deixariam para trás, mas o exemplo que eles deram. A prova de que segundas chances eram possíveis. A demonstração de que o amor podia florescer mais de uma vez. Que o coração era capaz de expandir para conter mais de um grande amor. Que a dor e a alegria não eram mutuamente exclusivas, mas podiam coexistir na mesma alma. Enquanto os anos continuavam a passar e eles avançavam para o crepúsculo de suas vidas, Daniel e Sarah nunca esqueceram as lições que tinham aprendido. Eles permaneceram gratos por cada dia que eles tinham juntos, nunca dando um ao outro como garantido, sempre cientes de quão preciosa e frágil a vida podia ser. E quando eles estavam velhos e grisalhos, sentados naquela mesma varanda, observando seus netos brincar no quintal,
Eles se olhariam e sorririam, sabendo que eles tinham superado as probabilidades. Eles tinham sido corajosos quando teria sido mais fácil se esconder. Eles tinham amado quando teria sido mais seguro permanecer fechados. Eles tinham escolhido a vida quando a morte tinha tentado reclamá-los. Essa era a história deles. Esse era o triunfo deles e era suficiente. Era mais do que suficiente.